Vamos falar, gente, do período de férias. A gente sabe que para as crianças é um tempo de diversão, né? Mas para pais e mães também de atenção. Porque no verão aumentam os casos de viroses, principalmente nos pequenos, que são mais frágeis, né? E esse é o assunto do quadro Família em Sintonia de hoje. Susan Rodrigues vai contar para a gente agora na reportagem quais as principais doenças que atingem as crianças nessa época e principalmente, né, gente, como prevenir. Período de férias, praias, piscinas e muita diversão. Mas para mães e pais, essa rotina também acende um alerta. Doenças e infecções comuns no verão. As crianças são mais sensíveis, muitas delas estão construindo a imunidade ainda, né? Pensando nas crianças pequenas, então elas estão muito mais suscetíveis. Entre os problemas mais frequentes, as viroses lideram, principalmente a infecção intestinal, chamada de gastroenterite. Vômito, diarreia, febre e dor abdominal estão entre os principais sintomas. É bem importante a família avaliar o estado de hidratação dessa criança. Então, essa criança tem lágrima quando chora? A mucosa oral, a boquinha, tem saliva, uma saliva fluida? Essa criança está fazendo xixi? Se ela tem algum sinal de desidratação, é importante levar no pronto atendimento. Outro sinal importante para levar no pronto atendimento é a criança que está vomitando sem parar. A infecção no ouvido, chamada de otite, também aparece com mais frequência. Os sintomas são dor, sensação de que o ouvido está abafado, saída de secreção amarelada ou esverdeada e zumbido. A criança mergulha, entra água contaminada, contamina ali o conduto auditivo e isso leva a dor intensa. E aí também tem que ser levada no pronto atendimento para que essa criança seja medicada corretamente. Em relação à insolação, é importante utilizar protetor solar, roupas com proteção UV, óculos e chapéu ou boné, além de evitar exposição prolongada ao sol. Outra dica bem importante é avaliar a balneabilidade da praia que você está indo. Se a praia é uma praia contaminada, grande indício da sua criança se contaminar e daqui a pouco sair com uma gastroenterite, sair com diarreia, com vômitos. Evitar frituras, doces que vão fermentar mais na barriga, então comida saudável, né? Não precisa ser uma dieta seca, como muitos falam, mas uma alimentação saudável e muitos líquidos. Para Camila, essas doenças não são novidade. Mãe da Manu, de apenas 6 anos, ela está sempre atenta à saúde da pequena, porque a praia é um dos passeios favoritos da família. A gente gosta muito, inclusive meu marido surfa, né? Mas a gente até fez um combinado esse ano que a gente ia evitar bastante os alimentos que eles oferecem, né? Na praia também por conta desse risco. Então normalmente a gente leva assim, né, os nossos lanchinhos para consumir, porque daí a gente tem mais segurança de como que foi preparado. A gestora escolar também destaca que nas salas de aula, nessa época do ano, os cuidados precisam ser redobrados. Fazer toda a higienização do local corretamente e uma prioridade nossa também, que as crianças brinquem muito ao ar livre, né? Que daí evita, diminui essa contaminação e também antes do lanchinho, de qualquer refeição, bastante a questão da higienização das mãos. Claro que ela já está aqui com a gente para falar do assunto. Bem-vinda, doutora Thalita. Olá, Marta. Olá, pessoal de casa. Vamos falar desse tema aí, viroses, né? Que quando adoece a criança, adoece a família inteira, geralmente. É tão ruim, né? Bom, estamos falando do período de férias. A criança, às vezes, ela está muito cansada daquele monte de estímulo. Criança cansada adoece mais? Ou tem alguns rituais que ajudam no verão? Gente, assim, no verão a gente tem uma combinação perigosa. Dias longos, muitos estímulos, calor, é praia, piscina, visitas e pouco descanso. O corpo da criança não foi feito para viver nesse modo acelerado o tempo inteiro. Então, quando isso acontece, o sistema de estresse, né, do corpo, ou seja, aí hormônios como adrenalina e cortisol, aumentam e o organismo fica mais ligado. A imunidade cai, o sono piora muito e a criança fica reativa emocionalmente, fazendo mais birras. E, claro, mais viroses, tem mais queixas físicas. Por isso que eu falo muito em rituais também corporais de regulação. Não só a rotina, sabe? A rotina é importante, mas a gente tem que cuidar.
São sinais físicos que avisam para o cérebro, agora a gente precisa desacelerar. Então, práticas simples, como uma pausa na sombra depois da praia, um almoço antes da exaustão, daquela fome absurda, né? Banho morno no fim da tarde, luz mais baixa à noite, pouca tela. Então, se esses ajustes não acontecem, aumenta muito a birra, que não é teimosia, mas sim é um corpo ali da criança que está sobrecarregado, Marta, tentando se proteger. Como é que a gente pode evitar excessos, preparar opções, por exemplo, mais saudáveis para essas famílias, né, no verão? Aqui entra muito mais a antecipação dos pais do que improviso na hora. Prevenção de virose, gente, começa antes de sair de casa. Tem que sim fazer uma bolsinha estratégica com frutas cortadinhas, uva congelada, aquele sanduíche natural, ovo, né, cozido, queijo, castanha ali para os maiores, uma água gelada, uma água de coco. Isso muda completamente a dinâmica. Outra coisa importante é a hidratação constante, Marta. A criança, ela não percebe a sede como nós adultos. Se a gente espera ela vir pedir, ó, já passou do ponto a tempo. Então tem que oferecer água a cada meia hora na praia. Isso é um cuidado preventivo. Higiene também, né? Cuidar aí com a mão suja, cheia de areia na comida. É sempre bom levar um lencinho úmido, álcool gel para limpar as mãos antes de comer. Parece detalhe, mas evita sim muita virose de verão. Agora sobre limites. Também não é proibir tudo, sabe? É sustentar com calma. Hoje a gente trouxe um lanche, filho. Assim que você comer o lanche, você pode comer o picolé. Claro que a criança não vai agradecer, né, mamãe? Mas provavelmente ela vai chorar, vai insistir, e o seu papel é sustentar ou não, é sustentar o limite. Fale com tranquilidade, firmeza, agora não é a hora. Bom, falando no caso da criança, quando ela adoece, doutora, o que costuma desorganizar emocionalmente dentro da família? Se desorganiza mesmo, né? Sim, é muito ruim, né? Quando a criança adoece, a casa inteira adoece um pouco junto. Muitas famílias não têm rede de apoio, o descanso some, aí os pais dormem mal, ficam sobrecarregados. Ainda mais agora, né, Marta? Fim de férias, começo de ano, tem aquela preocupação financeira, contas de janeiro, tudo isso pesa. E aí entra um ponto central. A criança, ela não se autorregula, ela não se acalma sozinha, ela se corregula pelos pais. Então, o adulto é tipo um espelho emocional. Se o adulto entra em pânico, né, o cérebro da criança entende que o ambiente também não está seguro. Então, ela fica mais grudadinha, mais chorosa nessas horas. E daí os pais exaustos tentam afastar a criança nessa hora. E daí piora, porque para o cérebro infantil, afastamento em momento de doença, de fragilidade, gera mais alarme. Então, tem que sim dar colinho nessas horas, ter um tom de voz mais baixo para falar, presença, isso tudo ajuda o sistema nervoso da criança a se reorganizar, né? Quando o adulto ele consegue regular, a recuperação, o sistema imune, ele começa a acontecer mais rápido. Caso contrário, a casa fica presa aí num estado prolongado de doença e irritação. Gente, eu falo de crianças, de educação de filhos, sempre aqui no Família em Sintonia e também lá no meu Instagram. Vocês podem vir me acompanhar, é no @Thali_positivacão. Doutora Thalita, é sempre bom ter a senhora com a gente. Obrigada por trazer todas essas informações sobre virose, prevenção e também cuidado, né, com os pequenos. Família em Sintonia a cada 15 dias para você. Até lá, doutora. Até já, gente. Até mais.